A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos a mais uma pré-aula para ajudar professores a preparar a lição do próximo domingo, a lição 5, que na classe dos pré-adolescentes vai falar sobre um tema muito importante, que são as manifestações do Espírito Santo na vida dos crentes. Já pegue Bíblia, revista, papel, caneta e vamos juntos preparar mais esta aula da Escola Dominical. Eu sou o professor Denis Pereira, estou aqui na sala de aula da minha igreja. Fala para mim como é que está o áudio aí. Quem me acompanha sabe que esta semana foi muito difícil, a minha garganta ainda não está recuperada, por isso que eu estou gravando esta aula na sexta-feira, são 9h26 da noite, vou ministrar amanhã à noite, domingo de manhã, domingo à noite. Ore por nós, para a garganta aguentar, tá certo? Mas eu tenho compromisso com os irmãos e por isso nós estamos aqui. Se você não está inscrito no canal ainda, inscreva-se e ative as notificações, dê like no vídeo que é muito importante para nós, dê aí o like no nosso vídeo, deixe o seu comentário vale ouro, fale para nós de onde você nos assiste, seu comentário aparece por aqui ao longo do nosso vídeo. Camiseta nova, a camiseta que eu fiz aqui para a Escola Dominical, aqui ó, da minha igreja, aqui atrás tem a logo da minha igreja, é uma ótima ideia aí para a tua Escola Dominical também, tá certo? Então vamos preparar mais uma aula da Escola Dominical? Vamos para a revista? Muito bem, aqui estamos nós com a nossa revista, as manifestações do Espírito Santo nos crentes, tá? A lição de hoje está ali em 1 Coríntios 14, 1 ao 40 e 1 João 2 e 6. O texto aqui em destaque está em 1 Tessalonicenses 5, 19 ao 22. Não atrapalhem a ação do Espírito Santo. Nós podemos atrapalhar a ação do Espírito Santo, que é Deus, que é soberano? Sim. Não desprezem as profecias, examinem tudo, fiquem com o que é bom e evitem todo tipo de mal. Preste bem atenção, eu vou pontuar aqui algumas coisas para tirar algumas dúvidas. Se você ainda ficar com dúvidas sobre dons espirituais, sobre as línguas espirituais ou línguas estranhas, deixe o seu comentário aqui, deixe a sua pergunta aqui nos comentários para nós, eu farei questão de lhe responder. O tópico 1 vai falar sobre o bom testemunho. A palavra testemunho, tá? E aqui, ó, antes, deixa eu só ver uma coisa aqui, ó, só uma coisinha aqui, ó, como cristãos precisamos nos preocupar sim com o que pensam ao nosso respeito, tá bom? Esse discurso aqui, ó, não importa o que as pessoas dizem de você, o importante é o que Deus diz de você, não importa o que as pessoas pensam de você, o que importa é o que você é de verdade. Esse discurso, ele não combina com o cristão. Por quê? Porque o cristão é chamado a dar bom testemunho, sim, tá? Eu só não concordo aqui com o comentarista quando ele diz assim, ó, mais importante do que desfrutar dos dons espirituais é ter um bom testemunho cristão. Não, irmão. Tão importante quanto desfrutar dos dons espirituais é ter um bom testemunho cristão. É por conta desse pensamento que os dons espirituais já não são mais buscados hoje como era anteriormente, ok? Então, os dons espirituais são tão importantes quanto o bom testemunho cristão. Mateus 5,16, assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus, tá certo? Então a gente começa aqui falando do bom testemunho. Essa palavra testemunho aparece muitas vezes na Bíblia, porém com significados diferentes, não é? O primeiro significado aqui desta palavra aí é o exemplo, não é verdade? É o exemplo dos crentes da igreja primitiva, que diz respeito aí à proclamação do evangelho. Então, testemunha, tá? Em Atos 1:8, testemunha ali é mártir, é alguém que está disposto a morrer por aquilo que acredita, é uma testemunha ocular, é uma testemunha fiel. É por isso que em julgamento a testemunha, se ela mentir ou omitir a verdade, ela poderá ser condenada por
perjúrio, que é faltar com a verdade, que é mentir ou que é omitir a verdade. Então, testemunha é uma testemunha que o que ela diz é tão fiel que ela está disposta a pagar com a própria vida por aquilo que ela acredita. Os discípulos eram testemunhas oculares dos milagres de Jesus, não é? Coisas que eles viram e ouviram. Agora, a palavra testemunhar também tem a ver com o comportamento do crente, a forma como fala ou se relaciona com as outras pessoas. O caráter cristão é demonstrado por meio de um bom testemunho, tá? Então, principalmente pelas pessoas ao redor, principalmente os não crentes. Então, o nosso testemunho conta muito. O nosso testemunho conta muito. E aqui no primeiro ponto, no tópico A, aqui no ponto A, ele vai lembrar da história de Eliseu, que Eliseu passava por um caminho ali, e ali na região de Sunem tinha uma mulher muito rica, e esta mulher observou Eliseu, e ela disse ao seu marido: tenho a certeza de que esse homem que passa por nós, que vem sempre aqui, é um santo homem de Deus. Do que ela está falando? Do testemunho de Eliseu, ok? Então vale lembrar, por exemplo, roupa salva? Não, roupa não salva, mas quem é salvo sabe se vestir, ok? Vale lembrar e vale aqui a gente ler aqui, ó. Deixa eu verificar se é esse mesmo o texto que veio aqui à minha memória, que está em Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nestas coisas, ok? Então, o caminho do cristão, lembra? Nós somos sal da terra e luz do mundo. Isso significa que o nosso caminhar, o nosso testemunho, o nosso comportamento conta muito. Por isso que Paulo escreve em 1 Coríntios 10:31, quer comais, quer bebais, ou façam qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus, certo? O profeta também ele era dedicado ao dom, ele era extremamente zeloso da lei. Mas além de zelar, era necessário obedecer ao ponto de ter um bom comportamento, influenciar positivamente as pessoas. Então, Eliseu não estava preocupado apenas em profetizar, ok? Então esta história nos mostra que tão importante quanto profetizar e operar milagres é ser exemplo dos fiéis. 1 Timóteo 4:12, ser exemplo dos fiéis, ser exemplo da fé. Uma coisa precisa caminhar com a outra, porque dom não é sinal de salvação. Esse é um ponto que nós pentecostais precisamos aprender isso. O fato da pessoa ser usada por Deus em algum dom espiritual não significa que esta pessoa tenha a sua conduta, o seu comportamento aprovado por Deus. Tem muitas pessoas que são usadas por Deus através de dons espirituais. No entanto, vivem uma vida que não corresponde à palavra de Deus. Estas pessoas serão envergonhadas naquele dia. Está em Mateus 7:21-23. Se você, professor, tiver dúvida que alguém em pecado pode ser usado em dons espirituais, leia Mateus 7, do 21-23. Jesus disse que naquele dia as pessoas vão chegar diante dele e muitos vão dizer: profetizei em teu nome, operei maravilhas em teu nome, e eu lhes direi abertamente que não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Então é possível uma pessoa viver na prática do pecado e ainda assim na vida dela se manifestar dons espirituais, porque dom espiritual não é atestado de santidade,
muito menos de superioridade espiritual. Dom espiritual, a palavra dom, a raiz dela no grego é a mesma para graça, charis ou charismata, favor imerecido. Dom, portanto, não é um atributo da justiça de Deus, não é algo meritório para quem o recebe, mas é um ato da bondade divina. E há aqueles que com os dons darão bons testemunhos também, e há aqueles que vão aproveitar os dons, mas vão viver uma vida totalmente depravada. Por isso, para Deus, tão importante quanto performance é testemunho, tão importante quanto ser um instrumento, ok? É ser um bom exemplo. Essa você tem que escrever, escreve aí para nós, escreve aqui para nós nos comentários. Tão importante quanto ser um instrumento é ser exemplo. Por favor, alguém escreve aí para nós nos comentários. Tão importante quanto ser um instrumento é ser exemplo. Coisa linda do céu, tá certo? E aí você pode colocar aqui essa pergunta para eles aí: o que significa testemunhar? Você tem testemunhado? Você é uma testemunha? Você tem certeza daquilo que você crê? Você, a ponto de você manter o seu testemunho, ok? E o seu comportamento, ele é coerente com o seu testemunho? Ele é coerente com a fé que você canta, que você aprende, que você diz que tem? Precisa ser. Bom, vamos lá. As línguas são importantes. Então vamos lá. Nós vamos entender aqui o que são as línguas. Elas são importantes, tá? O dom de línguas foi dado ao crente para o seu próprio crescimento. Paulo disse assim, quem fala em línguas estranhas ajuda, edifica a si mesmo. As línguas também têm o mesmo valor de profecia quando há interpretação, ok? Por isso que Paulo orienta, quando eu falo em línguas, eu edifico a mim mesmo, certo? Então, se não há interpretação, Paulo diz que eu devo falar comigo mesmo, entre eu e Deus. Agora, se eu falo publicamente, deve haver interpretação para que outras pessoas sejam também edificadas. Agora, vale lembrar que isso não significa que é proibido falar em línguas estranhas no culto, que você vai olhar para alguém com estranheza. Não, mas não pode haver movimentação, manifestação coletiva por um movimento, uma manifestação individual. Ou seja, o meu falar em línguas, quando não há interpretação, não pode atrapalhar o culto. Nossa, irmão Denis, mas é algo de Deus, é o poder de Deus. Como assim vai atrapalhar o culto? Ora, gente, eu não posso, por exemplo, na escola dominical, qual o valor que vai ter eu aqui dando aula para os irmãos? Se eu começo aqui e eu estou sentindo, na verdade, não é uma questão nem de sentir a presença de Deus, né? O Senhor está aqui, ô glória! E aí eu começo daqui a pouco e fico 10 minutos aqui, você vai entender o quê? Se não houver interpretação. Então eu atrapalhei a aula, eu atrapalhei o culto com algo que é de Deus, mas que eu não tive equilíbrio, tá certo? Então as línguas, elas são importantes. Vale lembrar, quem é que nos ensina a falar em línguas? É o Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, é bom a gente lembrar isso. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. E de repente veio dos céus um som como de um vento veemente impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentadas. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem, tá? Então é o Espírito Santo que concede, não é ninguém que ensina, não é ninguém que vai lá e faz um cursinho, não, ok? Então veja, o dom, a língua, tem a finalidade de trazer edificação espiritual ao crente.
O dom pode ser usado também para trazer a mensagem de Deus. Então, quando há interpretação, toda a igreja ali é edificada. Para nós pentecostais, ok? Vamos deixar isso bem claro. O falar em línguas é a evidência inicial do batismo com o Espírito Santo, tá? Porque nós entendemos pela palavra que quando a pessoa se entrega a Cristo, o Espírito Santo vem habitar dentro dela. João 14, 16 e 17. João capítulo 14, versículo 16 e 17. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não o conhece nem o recebe, mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e Ele habitará em vós, dentro de vós. Isso é a habitação do Espírito Santo, templo do Espírito Santo, tabernáculo do Espírito Santo que nós somos, certo? Agora, nós também entendemos que a experiência de Atos 2, profetizada por Joel 2:28, repetida por Jesus lá depois Jesus ele vai falar algo sobre isso em Lucas 24:49, e depois em Atos 8, recebereis poder. Ali esse poder é revestimento de poder, ou seja, é uma outra experiência. Então, na aceitação, o Espírito Santo habita dentro em nós. No revestimento, nos reveste, nos capacita, nos habilita para a obra da evangelização, e por isso é uma outra experiência. Nós entendemos assim. Há outras igrejas que entendem diferente. Sendo assim, para nós, com um vasto conteúdo de estudo e tal, a evidência de quem foi batizado com o Espírito Santo revestido de poder é o batismo em línguas, ou o falar em línguas. Tá certo? Muito bem. Deus anunciou ao profeta Joel que nos últimos dias o Espírito se manifestaria entre o seu povo. Então vale lembrar que o batismo com o Espírito Santo é uma promessa. Você pode fazer aí algumas anotações. Então você anota assim, ó. Primeiro, o batismo com o Espírito Santo é uma promessa. O batismo com o Espírito Santo é atual para os dias de hoje. Atos 2, 38 e 39. Essa promessa diz respeito a vós e a todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Tá certo? Então, o batismo com o Espírito Santo é para nós hoje. E uma das finalidades, também para reforçar aqui, é a evangelização como revestimento de poder. Então só pode evangelizar quem é batizado com o Espírito Santo? Não, mas quem é batizado com o Espírito Santo, ele tem um revestimento a mais. Agora, não adianta ser batizado com o Espírito Santo e não conhecer o Evangelho, não conhecer a palavra. A pregação não vai valer de nada. Então uma coisa tem que acompanhar a outra, por isso que a Bíblia nos orienta a crescer na graça e no conhecimento. E Paulo orienta para buscar com zelo o dom de profetizar. Por que buscar com zelo o dom de profetizar? Porque a profecia, o dom de línguas edifica a mim, a profecia edifica a igreja, entende? Então ele diz, busque com zelo o dom de profetizar, mas não proíbam ninguém de falar em línguas. Agora, o próprio Paulo aqui, no versículo subsequente a esse aqui, de 1 Coríntios 14:39, ele diz assim: faça-se tudo, porém, com decência e ordem. Por isso que eu disse que o meu sentir a presença de Deus não pode atrapalhar o culto do meu irmão e nem o culto da igreja toda, como tem gente que faz. Tá certo? E aí, o que você está achando da nossa aula? Fala para nós aqui nos comentários. E se não se inscreveu ainda, inscreva-se, ative as notificações, dê like no vídeo, que é muito importante para nós, Muito bem, tópico 3 aqui, clica no valeu, irmão, clica no valeu, dá trabalho, nos ajude. A importância das profecias.
Quando o apóstolo Paulo ensinava os irmãos da igreja em Corinto, ele os incentivava a buscarem os dons espirituais. Por exemplo, aí na sua igreja você incentiva os seus adolescentes a buscarem dons espirituais? Eu estou aqui, é sexta-feira, tá? 21h46, dia 29 de julho. Eu estou aqui na sala dos jovens da minha igreja. Por quê? Porque toda sexta-feira nesse horário, o departamento de adolescentes da minha igreja se reúne no templo. Tem uma área ali no templo onde eles se reúnem, e das 9 às 11 da noite, eles oram um período de meia hora, 40 minutos, levantam-se, louvor e palavra. Toda sexta-feira. O que é isso? Eles estão buscando o revestimento de poder. Eles estão buscando, eles são incentivados a buscar os dons espirituais. Agora, Paulo deixou bem claro a necessidade de priorizar a profecia, por conta daquilo que eu disse, o dom de profecia, exatamente porque a profecia ela edifica, não é? Toda a igreja. Algumas igrejas já não, né? O dom de profecia cessou, né? Vamos lá. Mas qual é a missão dos profetas? Eram homens que guiavam o povo pelas ordens divinas. Deus mostrava e eles conseguiam entender as mensagens do Senhor, tá? Então, Deus revelava seus propósitos por meio de visões e de sonhos, tá? Vale lembrar que eles não tinham a Bíblia naquela época, tá? Nos dias atuais, o ministério profético não perdeu sua importância. Podemos perceber através do ensino dos apóstolos o valor das profecias para qualquer época. Agora, qual o valor da profecia para hoje? Qual é a função? Os dons são importantes porque dão à igreja poder do Espírito para fazer a missão de Deus de forma prática. O objetivo principal é a edificação dos crentes como era antigamente, tá? Agora, vale lembrar que as profecias servem de alerta para que a igreja não perca a fé e esteja atenta aos acontecimentos dos últimos dias. Então, para que serve a profecia hoje? Para exortação, edificação e correção. Exortação é encorajamento, ok? Edificação e para correção. Qual é a diferença? É que no Antigo Testamento você não tinha ainda a Bíblia, ok? Na época dos profetas, o que você tinha? A Torá. Você não tinha os livros, você não tinha a Bíblia formada, ok? Então, a voz de Deus era a voz de um profeta. No entanto, hoje, nós temos a Bíblia. Então, hoje nós não temos mais o ministério profético como no Antigo Testamento, onde você precisava escutar um profeta para ouvir a voz de Deus. Não, hoje nós temos a Bíblia, que é a nossa autoridade maior, é a palavra de Deus. Agora, Deus usa pessoas em profecia? Usa, mas toda profecia precisa estar de acordo com a palavra de Deus. Nenhum profeta hoje, ele é maior que a Bíblia, ou ele não, eu for lá na casa daquele irmão que eu quero uma palavra de Deus. Abra sua Bíblia. Se Deus quiser falar com você em profecia, ele enviará alguém em sua direção. O crente que sai atrás de pessoas que têm o dom de profetizar está procurando coceira, está procurando um problema. Por quê? Porque nós temos na nossa mão, eu quero ouvir a voz de Deus, abre a Bíblia. Agora Deus conhece o nosso coração, Ele pode usar alguém. Ele tem usado pessoas para falar na minha vida, inclusive, quero testemunhar aqui uma coisa muito bonita que aconteceu. Eu estava aqui na igreja, num devocional dos jovens, dos adolescentes, estava na porta, sabe quando o pregador fala assim, abraça seu irmão? Eu olhei atrás de mim, tinha um adolescente. E para você ter uma ideia, que eu nem lembro quem é esse adolescente, mas eu lembro que ele chegou para mim e falou assim, posso te dar um abraço? Eu disse, claro. E ele me abraçou.
E este adolescente, ele falou coisas que só eu e minha esposa sabem. Olha que coisa. Coisas que só eu e minha esposa sabemos. Esse adolescente diz: Deus vai fazer assim, assim, assim. Deus manda dizer para você isso, isso, isso. Engraçado que eu abracei ele e aí eu queria soltar ele, mas quando eu fui soltar ele, ele começou. E sem pirotecnia. Não, irmão. É isso, Deus manda dizer para você. É assim, assim, assim. Estou escutando, estou vendo, vou agir desse jeito, desse jeito, desse jeito. Olha só. Então, quando Deus quer usar alguém, Ele envia a sua palavra em nosso favor. Tá certo? Preste atenção nisso aí. Maravilha, meus amigos. Esta então foi a lição 5, classe dos pré-adolescentes. E aí, como é que ficou o áudio? Fala para nós aqui nos comentários. Um forte abraço, assista, curta, comente, compartilhe, deixe o seu like e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe vocês.